Compressor de ar em aquário. A gente ainda usa isso? É tão antigo, o pessoal mais antigo vai lembrar. E sim, a gente ainda usa e tem vários novos usos para ele. E a Max tem uma excelente linha de compressores que eu vou mostrar para vocês. Oi pessoal, hoje eu vim falar aqui dos queridinhos da Aquática, os compressores da Max da linha Pro. A gente fala que eles são os queridinhos porque é um produto que a gente tem muito resultado, que está em todas as lojas, vocês não vão ter nenhuma dificuldade de encontrar, porque apesar de ser um produto que é muito antigo no aquário, o primeiro tipo de sistema de filtragem que existiu em aquarismo era baseado em compressores. E compressor de ar, para quem ainda não sabe, ou que é mais novo aí, nunca nem viu, um compressor de ar é uma bombinha que só injeta ar. E os primórdios do aquarismo foi construído, a gente conseguia manter os animais vivos só injetando ar. Então a gente tinha uma mangueirinha com uma pedrinha porosa que soltava bolhas, e isso era a primeira coisa, porque a primeira coisa que um sistema fechado, que um aquário precisa é de oxigenação. E era assim que a gente supria. Claro que isso tinha uma série de limitações, porque ele só oxigenava. Depois a gente criou lá um filtrinho, que era uma casinha de acrílico, que ficava dentro do aquário, e a gente fazia a água passar por essa casinha e segurar um pouco da sujeira, e era como se fosse um filtro interno rudimentar aí. Também a gente usava isso aqui. Antes de usar as placas biológicas com bombas, a gente usava com compressor, lembra? Aquelas plaquinhas biológicas que põe embaixo do aquário, tinha uma torre, e a gente colocava uma bomba em cima que fazia o quê? A sujeira passar pelo cascalho e voltar, passar pelo cascalho e voltar. Então a gente segurava toda a sujeira, toda a matéria orgânica embaixo do tapete, né? Embaixo das pedrinhas, ali nessas plaquinhas biológicas. E era possível fazer isso com o compressor também. A gente já usou a bomba, porque a bomba era mais eficiente, mas se a gente colocasse uma pedra porosa dentro desse tubinho, ou até tinha uma pecinha que a gente encaixava essa mangueirinha, a gente conseguia fazer esse mesmo efeito usando um compressor. Então isso foi no primórdio do aquarismo muito importante e garantiu aí o crescimento do hobby, a gente conseguiu começar a manter os peixes vivos graças a ele. E é um produto que poderia ter sumido do mercado, e ele não sumiu. Não é mais recomendado usar ele como filtragem, como eu estou falando, já é uma coisa que não tem necessidade, até por custo. Hoje você vai comprar um filtro que é mais completo, que a gente fala que é 3 em 1, que faz filtragem, faz filtragem mecânica, faz a parte biológica e faz a oxigenação, e vai ser mais barato que um compressor até. Então, para que a gente usa o compressor hoje? A gente vai usar para decoração, então a gente ainda usa para ligar aqueles enfeites, que é legal, que tem gente que gosta. O uso de cortinas de bolhas para aquários, principalmente de kingos, fica muito bonito. Então a gente vai usar um tipo de compressor para manter essas bolhas. Não tem como fazer isso com os filtros, tá? É uma pergunta também que fazem pra gente, o cara compra lá um filtro, tem uma mangueirinha, ele quer que saia bolha. Para fazer bolha a gente vai ter que ter um compressor, então a gente ainda usa para isso. A gente pode usar como uma forma de circulação extra, para a gente manter uma circulação melhor no nosso aquário, oxigenar mais, quando tem muitos peixes, quando você acha que a filtragem não está tão legal, dá para a gente usar. É interessante, né, se caso o seu filtro quebrar, você ter um compressor, porque você pelo menos mantém a circulação e um pouquinho da biologia viva, até você conseguir resolver a questão do seu filtro, então a gente também usa para ele. A gente usa muito em marinho, tá? Em sistemas de marinho a gente às vezes precisa ter um compressor ligado para reoxigenar a parte do SUMP, tem a ver com o uso de reatores de cálcio, que acidificam muito o sistema, então a gente também usa em marinho. E até em marinho a gente está usando, isso é meio no moderno assim, tem várias questões, pessoal que gosta, pessoal que não gosta, que é uma coisa chamada bubble scratching, que é a gente ligar um compressor muito forte e fazer muita bolha dentro do sistema, dentro do layout do aquário marinho, não é no SUMP, é no layout, à noite. Então eu vou manter as luzes acesas durante o dia para os meus coralins fazerem fotossíntese, para a gente manter aquele sistema, e quando a luz apagar, eu vou enfiar um compressor ali, muito forte, fazendo muita bolha. E isso vai fazer aumentar o ORP, que é o potencial de redução do aquário marinho, e vai deixar um aquário mais saudável. Aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta, aquarismo tem dessas novidades nem sempre são 100% aceitas, mas tem gente que gosta porque isso diminui a matéria orgânica, faz a gente ter o ORP mais alto, então a gente vai ter menos acúmulo de matéria orgânica e consequentemente menos algas. Então é um sistema interessante, um método aí que criaram, tem muita gente que usa, e é um uso diferente, totalmente novo e moderno do nosso antigo compressor.
E aí, falando dos compressores da Max, a Max, posso dizer que tem uma linha de compressores que é muito boa. Eles são super silenciosos. E aqui, ó, vou falar que um compressor é silencioso, não vai imaginar que você não vai ouvir o compressor, porque isso é impossível. Esses compressores funcionam com uma membrana interna que vibra. E isso faz barulho. É impossível um compressor que não faça barulho. Mas dentre os compressores que existem no mercado, inclusive todos os nossos, esse de longe é o mais silencioso. Ele tem uns pezinhos assim de borracha para justamente na vibração não aumentar o barulho. Ele tem uma coisinha pra gente, uma alcinha pra gente pendurar ele. E por que a gente quer pendurar um compressor? Pode ser para evitar o barulho, mas principalmente, isso é muito importante, uma dica importante, a gente precisa que o compressor fique mais alto que a água. Isso é o ideal. Então, ou que a gente faça uma curva na mangueirinha de ar grande. Por quê? Porque numa falta de luz, quando parar de injetar ar na mangueira, pode ser que a água volte. Se a gente deixar o nosso compressor baixo, a água vai voltar para dentro do compressor. E o compressor é uma coisa externa que tem que ficar totalmente livre de água, não é porque é de aquário que pode molhar, não pode molhar. E se a água voltar aqui, já era, você vai perder o equipamento. Então, por isso que tem a alcinha para a gente deixar no alto para fazer uma curva assim, ou para evitar um pouco de barulho. A gente pode usar uma válvula de retenção, que é uma válvulazinha plástica que vende, a gente tem da ISA, a gente tem de algumas marcas, que vai fazer o fluxo ser só numa direção. Então, eu não conseguiria fazer a água voltar. Então, eu vou instalar ela de forma que o ar vai para lá e não volta a água. Também seria. O uso dessas válvulas tem que ser bem pensado, tá? Porque às vezes ela acaba forçando o equipamento. Tem que pensar onde vai colocar e se tem essa real necessidade. Porque se você só fizer a curva ou colocar ele mais alto, a água nunca vai voltar e a gente já vai resolver esse problema. A linha da Max tem 5 modelos de compressores, 2 com uma saída, que seria o Pro 2000 e o Pro 3000. A gente tem 3 modelos com 2 saídas. Para que serve um compressor com 2 saídas? Para a gente usar em 2 enfeites diferentes, por 2 pontos de oxigenação diferentes no nosso aquário, para a gente ligar nessas cortinas de ar, aquelas que são furadinhas ou pedras porosas bem grandes, que você liga uma de cada lado, porque às vezes se você ligar um compressor fraco só de um lado, a bolha não vai chegar até o final. Ela vai sair antes, porque o ar vai sair por onde estiver mais fácil. Então vai sair muito aqui no começo e não vai até o final da mangueirinha de ar ou da pedra porosa. Então a gente liga dos 2 lados e aí a gente faz uma cortina mesmo de bolha. E a gente tem um modelo, são 3 modelos com 2 saídas, que é o Pro 5000, que é simples, com 2 saídas. A gente tem o Pro 6000, que é 2 saídas, mas ele já tem um botãozinho de mínimo e máximo, então posso deixar bem fraquinho ou forte. Tem 2 opções, tem um botãozinho. E esse que é o meu xodó, eu usava num aquário que eu tinha de 2 metros, para tocar uma mangueira de 1,20 m, 2 mangueiras de 1,20 m. Uma ligada na outra, fazendo um zigue-zague, numa coluna de 60 centímetros, e funcionava super bem, fazia bolhas no percurso todo. E ele tem um dimer, que é muito legal, porque aí você pode, quero aumentar, quero diminuir, porque eu gostava que as bolhas saíssem mais devagar, então eu diminuí um pouquinho. Então a gente pode controlar exatamente como que vai sair a nossa cortina de ar, como que vai sair as bolhas no caso de enfeite. Ele é bem forte, é um compressor bem robusto, que dá para um monte de usos aí. E esse é um modelo que tem dimer. Então, para vocês para vocês saberem, esses 5 modelos, a gente tem neles uma tabelinha que explica o tamanho do aquário, igual a gente tem nos filtros da Max, né? A gente sempre procura facilitar para o tipo, tamanho de aquário, quantos peixes, se tem pouco peixe, se tem muito peixe, ele vai dimensionar. E a vazão dos compressores de ar é medida em litros por minuto, né? Diferente de litros por hora, que as bombas que circulam água, elas injetam ar, então a vazão é em litros por minuto. Então, a vazão do Pro 2000 é de 1 litro por minuto, do Pro 3000 é 1,2 litros por minuto, aí do Pro 5000 são 2 saídas de 1,5 litros por minuto, o Pro 6000 tem 2 saídas de 1,5 também, mas tem o diferencial que tem esse botão de mínimo e máximo, então a gente consegue regular. E o Pro 9000, que é esse grandão aqui, que tem o dimer, são 2 saídas de 2 litros por minuto, ele é bem forte. Então, é uma linha completa que você consegue, como todos os produtos da Max, comprar as peças, você consegue comprar o diafragma, que é essa coisa que vibra, que pode vir a quebrar, né, ficar gasto. Ele pode ficar mais fraco com o tempo, justamente porque vai ficando complacente, porque é uma membrana, ela vai ficando mais mole com o tempo, assim. Se você trocar, ele fica novinho de novo e você consegue encontrar esse diafragma à venda no mercado. E tem a garantia da Max, que é a marca da Aquática Brasil.
Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais sobre os compressores, deixa aqui nos nossos comentários. Se vocês quiserem encontrar, vocês não vão ter dificuldades, que é um produto que está amplamente aí no mercado, mas deixa aqui que a gente indica uma loja parceira. Continue assistindo os nossos vídeos e até a próxima!